Isso é muito cruel que fazem com as mães que acabaram de perder o bebê. Eu tive 3 perdas gestacionais e eu vou contar a minha experiência que aconteceu ao longo desses anos, de todas as vezes que eu tive que ir pro hospital depois de perda, quando eu tive que fazer a curetagem, um amil, ou até cirurgias que eu tive que fazer depois das perdas, porque como eu fiz a curetagem, eu acabei tendo algumas sequelas, que são sinéquias, que são aderências no útero. Então eu acabei tendo que fazer outras cirurgias no útero. Então eu já fiquei nesse contexto de ter que ir pro hospital na área da maternidade e passei por isso e eu vou contar pra vocês como foi. Essa é a minha experiência, foi o que eu passei, mas eu conversando com outras seguidoras, a maioria também passou por isso. Algumas disseram que não, algumas disseram que melhorou, que não é mais assim, mas eu acabei de passar pela minha última perda e teve algumas partes que ainda foi desse jeito sim. Mas deixa eu contar. Eu não vou entrar no mérito nesse vídeo aqui sobre o quanto os médicos são insensíveis, o quanto pra eles é só mais uma perda, porque isso eu já falei no meu canal lá do YouTube, né? Realmente os médicos, assim, eles não se importam com a gente, é só mais uma, sabe? Você tá lá, não sim, tem empatia, mas muitos é só tipo, ai, é a terceira menina que eu atendo hoje, sabe? Isso já é muito ruim, isso acaba muito com a gente, né? Mas eu vou falar do Hospital Maternidade. Eu já estive em 3 diferentes, do São Luís Itaim, no Promater e no Santa Joana. Os 3 foi a mesma coisa. A primeira parte ruim é que você vai fazer a cirurgia dentro do centro cirúrgico da maternidade. Então você vai estar lá no meio, tipo, vai estar passando o bebê chorando, vai estar passando as outras mães com o bebê no colo, você vai ver a lista lá que aparece no painel lá, cesáreas, parto normal, não sei o que, e você tá lá naquele ambiente pra você perder seu neném, né, de acabar com a história de uma vez por todas, né. O que isso é muito ruim, mas vamos dizer que se eles querem, né, se precisa de ginecologistas, de obstetras pra fazer, não tem muito como evitar, mas é uma parte ruim. Agora, a parte que é muito ruim mesmo, e que poderia ser evitado, é o modo como eles conduzem a gente depois disso. Todas as vezes que eu fiquei no hospital, eles sempre acabam me colocando depois no quarto, na parte onde tem as mães recém-paridas, assim, sabe? Eu fico lá no corredor, no meio de todos aqueles enfeites de porta de bebezinhos que tinham chegado, provavelmente para poupar o núcleo de enfermeiras, né? Eles teriam outros andares vazios que eles poderiam fazer, reservar só para pessoas que estão fazendo cirurgias ginecológicas ou para abortos mesmo, mas eles não reservam, eles sempre me colocaram no meio. No Promater, da última vez que eu fui esse ano, eles falaram que não iriam fazer isso, que era separado, que mudou, que não sei o que, mas tinha sim 3 portas pro lado, uma mãezinha lá, recém-parida, coitada, não tem culpa de nada, mas é chato, você tá lá perdendo seu bebê, você fica vendo os enfeites de porta e pensando, né, em tudo que você passou, né? Todas as vezes que você sai do centro cirúrgico, você sai pela porta principal, que é a porta que você vê ali no cantinho, as famílias naquele vidro esperando pra ver aparecer, né? Principalmente quando é cesárea, aparecer pra ver o neném que nasce, então você olha, as pessoas olham pra você. Eu lembro que quando eu passei com o Eric no colo, assim, foi tipo, eu comecei a rir sozinha, porque eu já tinha feito aquele trajeto das 2 primeiras perdas e das 2 cirurgias uterinas que eu tinha feito, eu já tinha feito aquele trajeto 4 vezes, e mudou o hospital, era a mesma coisa, sabe? E aí você vê as pessoas te olhando com uma cara de, ué, ela tá saindo sem bebê, né? Mas você abafa, né? E foi muito triste. Quando eu saí com o Eric no colo, foi tipo, nossa, que maravilha, né? E no próprio pronto-socorro mesmo, sabe? No Promater isso foi diferente dessa vez, mas as outras não. Dessa vez eles me deixaram numa salinha separada ali e tal, tiveram essa noção, esse cuidado comigo. Mas as outras vezes não, você vai lá, faz ultrassom, você chega achando que você tá com o neném normal ali, porque foi sempre assim comigo, né? Meus abortos foram retidos, então eu não percebia que eu tava perdendo. Sabia algumas vezes, mas eu não sabia que já tinha perdido, né? Aí você chega lá pra fazer ultrassom, vendo o que tá acontecendo, ou sangrando, como foi na minha primeira vez. E aí você entra na sala, perdeu o neném e tal. Aí você sai de volta, sabe? Você não fica num cantinho separado, você não... Você fala, você espera o médico te chamar de volta. Aí você volta pra sala de espera, você fica lá chorando, descabelada lá, com todo mundo olhando e as mães barrigudas e tal. Então, assim, é realmente uma coisa delicada que eu acho que os hospitais poderiam ter, né, um pouco mais de tato nisso. Está melhorando, pelo visto, algumas seguidoras falaram, né, que tá melhor. Eu vi uma melhora nessa parte, pelo menos me colocaram numa sala de espera separada, depois que eles viram que eu tinha perdido o neném mesmo. Então eu pude ficar lá no meu cantinho, mas de 3 abortos e 2 cirurgias uterinas decorrentes de aborto, nas outras todas eu fiquei no meio de todo mundo, eu dei entrada pro hospital na área da gravidez, essa também quando eu tava com a cirurgia agendada dessa vez, a curetagem, né, tava agendada,
me fizeram entrar pela mesma área que todo mundo entra lá, as partuntas chegando com os balões de bem-vindo bebê, as malas, e eu tendo que olhar tudo aquilo pela milésima vez, sabendo que eu perdi um nenê. Quem não passa por isso não vai entender, mas quem passou vai, né? E eu acho que essa minha conversa é mais assim pra quem passou também, pra falar, olha, realmente essa parte é foda, é complicada. Espero que se você passou por isso não tenha sido dessa forma, mas comigo, nas minhas vezes, nos hospitais que eu fui, foi, né? Então foi muito cruel. Tá lá no meio de tudo, os médicos tratando a gente como se fosse mais uma só, e essa aqui tá perdendo, essa aqui tá ganhando, tanto faz. Me manterem no corredor com as outras mãezinhas lá, abençoadas, recebendo o bebezinho. E às vezes assim, ai Renata, vamos caminhar, porque você tem que caminhar depois da cirurgia. Aí você vai lá e caminha pelo corredor, vendo tudo aqueles enfeites de porta, sabe? E mesmo quando eu tava fazendo a cirurgia pra corrigir, né, a sinéquias pós-aborto, e eu fiquei alguns dias internada, né, não foi um dia só como é no Amil, vai lá, a fisioterapeuta lá, mandar a gente andar, fazer a gente andar, e ela me levava no corredor, ela sabendo o que tinha acontecido, ela sabia por que eu tava lá, né, eles têm acesso a tudo isso, e aí ela ficava comentando comigo sobre os enfeites de porta e não sei o que, e sabendo, e tendo conversado 2 minutos antes de, por que você tá aqui e tal. Enfim, muito cruel, assim, eu acho que é uma parte que aumenta a dor. Poderiam colocar em andares separados, poderiam ter uma salinha separada como teve, poderiam, né, às vezes, no centro cirúrgico, às vezes tem um outro elevador ali que é mais fechado, você não precisa passar pela frente. Principalmente no São Luís Itaim, que ele, além de ser maternidade, ele é hospital também, não é como o Promater Santa Joana, que é só maternidade, né? Poderia ter esse tato, mas espero que esteja melhor, que estejam mesmo mudando, né? Mas nas minhas vezes não foi, e foi muito cruel.